Olá pessoal, estamos aqui no Rico Domingos para mais uma dica. Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos trabalhar com um tema chamado A Chegada do Imigrante em Santa Catarina. Vale a pena lembrar essa figura que está aqui, chamado açorianos. Quando a gente trabalha com os açorianos, são sempre os açorianos e madeirenses. Lembrando que nesse período da história não se considera açoriano aquele povo português. Eles eram mais ou menos, como a gente coloca, uma escória da sociedade. Eles eram um problema para a coroa portuguesa. Por isso foram jogados para o arquipélago dos Açores. O período de 1748, nós temos a chegada da primeira leva de imigrantes açorianos em Santa Catarina. Lembrando que eles vão ocupar desde o litoral norte do Brasil até a região sul do Brasil, sempre na vertente do litoral. Os açorianos, eles são bastante interessantes porque eles são temas sempre pertinentes à prova de concurso. Os açorianos, eles têm uma grande contribuição, não no seu modo simplesmente de falar, não no seu modo, na verdade, de se expressar, mas toda a contribuição e a união que eles fizeram com a população que aqui estavam, que é a população indígena. Então eles vão, na verdade, somar dentro desse contexto e com isso algumas coisas vão ser aperfeiçoadas do arquipélago dos Açores, mas aqui também, na realidade, eles vão contribuir com algo. Lembrando, a renda de bilro, as olarias, né, porque nós não tínhamos a ideia ainda da madeira, não era uma característica do arquipélago dos Açores, lembrando que era uma ilha vulcânica. E lembrando aqui também, os carros de bois, o pão por Deus, né, aquele recadinho amoroso, sempre ligado à festa do Divino Espírito Santo, ao processo religioso, a farra do boi, tão contestada, né? Hoje em dia, se na verdade deve se fazer ou ainda não deve. Os imigrantes açorianos, então, para cá vieram em leva de 6.000 casais. Desses 6.000 casais, aproximadamente 1.500 voltaram antes de um ano, para a gente ter uma ideia, né? Até porque aqui nós estamos numa vegetação de Mata Atlântica, nós temos aqui umas praias, coisas que não eram características do arquipélago dos Açores. Volta a lembrar, lá era uma ilha vulcânica. Contribuindo paralelamente, também vem um fenômeno migratório, que é a chegada do imigrante alemão e a chegada do imigrante italiano. É bastante interessante a gente usar essa nomenclatura, imigração. Só existe imigração no Brasil a partir de 1808, com a chegada da família real. Antes de 1808 eu não tenho. Então, se a gente olhar essas datas, 1748 é bem dizer quase 100 anos antes da chegada da família real no Brasil. Então, como é que eu chamo eles de imigrantes? Essa é aquela situação que se aceita em prova. Como eles vêm para cá e ocupam essa região, não exploram essa região, na verdade não levam dessa região, então automaticamente se coloca ele como um fenômeno migratório. É a chamada exceção à regra. Quando a gente trabalha com o alemão, eles chegam aqui em 1828 para 1829 e vão fundar a primeira colônia do Brasil, que é São Pedro de Alcântara. Vale a pena lembrar que isso já foi muitas vezes tema de prova. 1829 é aqui, é no Rio Grande do Sul, é no Rio de Janeiro, mas para nós que estamos fazendo uma prova aqui, uma prova da UDESC, é interessante colocar que São Pedro de Alcântara é a primeira colônia. Segunda grande leva se dá em Blumenau em 1850, um ano depois, nós temos 1851, as terras do Príncipe Joinville e Dona Francisca, certo? Então, nessa mesma batida, a gente lembra aquela frase, área boa para alemão, área boa também para italiano. Então, nessa mesma batida, sempre em áreas ao redor da colonização alemã, eu vou ter uma colonização italiana. Então, aqui vale a pena lembrar, né? A primeira colônia que nós vamos ter aqui é Nova Itália, no ano de 1835. Nova Itália, hoje, é uma área bastante conhecida, chamado de Nova Trento. Vamos fixar no sul de Santa Catarina, na região de Tubarão, Uruçanga, Criciúma e Araranguá, e aqui cabe uma colocação bastante interessante, principalmente sobre esses dois grupos que aqui estão. Os alemães, para se ter uma ideia, eles vão fazer a industrialização em Santa Catarina. Os italianos, eles vão trabalhar com agricultura em Santa Catarina. É diferente do que ocorre em território brasileiro. Os italianos são a base do tripé da economia da indústria do Brasil, certo? Então, cuidado, na região de São Paulo, eles vão fazer indústria, vão substituir a mão de obra escrava, vão voltar para a cidade e vão ser, na realidade, a base do processo da industrialização. Já os alemães, eles vão trabalhar na agricultura. Aqui em Santa Catarina, eles invertem essa situação. Aqui foi o professor Bruno com mais uma dica para você de estudo. Bom estudos para vocês, tá? O sucesso de vocês é o meu sucesso, é o sucesso aqui do Rico Domingos. Um abraço para todo mundo.